mão agora e canta. Você vai cantar. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Pensa no seu ministério, na sua vida. Talvez você tenha se colocado nos braços de coisas, de pessoas. E eu quero convidar você a colocar-se inteiramente nos braços do Pai nessa tarde. E você vai cantar isso. Coloca a mão no teu coração, irmão. Sem preconceitos, sem autossuficiência, porque às vezes a gente está há tantos anos caminhando que a gente nem fecha mais os olhos. Vamos fazer esse exercício. Fechar os olhos e entrar em sintonia com este Deus, Espírito Santo. E vai desejando. Eu quero me derramar, Senhor. Eu preciso, meu ministério precisa. E você vai cantar isso. Canta forte. Você vai cantar, solta a sua voz. Eu também quero me derramar. Canta isso. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Mais uma vez, eu também. Ser mais forte. Sobre o teu coração agora. Vá orando em línguas, vá pedindo que o Espírito venha te edificar agora. Diga: vem, edificador da minha alma, vem, Espírito Santo. Por você agora. Peça que o Espírito de Deus venha abrir o teu coração para tudo que o Senhor tem nesta tarde. Com a mão sobre o teu coração, vá pedindo: vem, Espírito de Deus, abre o meu coração agora. Coloque a mão sobre a tua cabeça agora. Vai orando, vai pedindo que o Espírito de Deus venha sobre toda a tua mente agora. O teu consciente, o teu inconsciente, o teu subconsciente. Vai orando, irmão. Ora agora, vai pedindo: vem, Espírito de Deus. Vem abrindo a minha mente agora. Vem, Espírito de Deus, avivar os meus neurônios agora. Vem, Espírito de Deus. Vem sobre mim agora com o teu poder. Vem avivando os meus neurônios agora. Abre a minha área do conhecimento agora, para que tudo aquilo que o Senhor falar nessa tarde fique gravado na minha mente. Vem, Espírito de Deus. Vem sobre mim agora.
Coloque as mãos sobre os teus ouvidos agora. Peça para que o Espírito de Deus venha agora destapando teus ouvidos. Diga: vem Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus agora abrir toda a minha audição. Abra a minha audição espiritual, Senhor, para que eu possa te ouvir agora. Ore, meu irmão, ore, minha irmã, com as mãos sobre os teus ouvidos agora. Que a palavra de Deus nessa tarde venha suplantar tudo aquilo que você já ouviu, que contaminou a tua mente, que contaminou todo o teu ser. Ore agora, ore. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque é o teu Espírito que age em nós. Obrigada. Obrigada. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Como você está? Estenda as tuas mãos agora, vamos rezar. O Senhor vai falar através da Beatriz. Então, oremos por ela. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nós te pedimos agora a plenitude do teu Espírito sobre a vida da Beatriz agora, Senhor. Toda a mente dela agora, Pai amado. Nós te pedimos em nome de Jesus que o teu Espírito venha ordenando os pensamentos dela agora. Que a tua vontade seja feita, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Jesus. Jesus. Repita comigo: Jesus, eu confio em vós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Boa tarde. Boa tarde. Então, como já foi falado hoje de manhã, todas as pregações, todas as palavras sobre as quais nós vamos refletir, nós vamos partilhar, todas elas são frutos de oração e de jejum. O pessoal aqui do Paraná, principalmente, orou muito, jejuou muito, tentando escutar de Deus aquilo que Ele queria falar para nós nesse encontro. Essa palavra que eu partilho com vocês agora também foi recebida em oração. E eu convido vocês a pegá-la. Está em Filipenses 2, versículos de 1 a 4. Filipenses 2, de 1 a 4. Se me é possível, pois, alguma consolação em Cristo, algum caridoso estímulo, alguma comunhão no Espírito, alguma ternura e compaixão, completai a minha alegria, permanecendo unidos. Tende um mesmo amor, uma só alma e os mesmos pensamentos. Nada façais por espírito de partido ou vanglória, mas que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos. Cada qual tem em vista não os seus próprios interesses, e sim os dos outros. Eu queria convidar vocês a lerem também o versículo 5.
Dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Jesus Cristo. O discernimento que veio a partir dessa palavra, dessa passagem, é que nós tratássemos aqui sobre o tema da unidade da comunhão fraterna. E eu vou convidar vocês a lerem comigo, novamente, os versículos 2, 3 e 4, para que essas palavras fiquem bem gravadas no nosso coração, no nosso pensamento. Versículo 2, 3 e 4, todos juntos. Completai a minha alegria, permanecendo unidos. Tende um mesmo amor, uma só alma e os mesmos pensamentos. Nada façais por espírito de partido ou vanglória, mas que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos. Cada qual tem em vista não os seus próprios interesses, e sim o dos outros. Dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Cristo Jesus. Então nós vamos falar agora de unidade e comunhão fraterna, iluminados por essa palavra. Unidade e comunhão fraterna caminham juntas, porque uma é a consequência da outra. A primeira coisa que deve existir é a unidade interna. Deve existir unidade dentro de nós, nos nossos pensamentos, na nossa alma, nos nossos sentimentos. E a segunda questão que eu vou tratar nessa tarde, então, é a expressão externa dessa unidade interior. Ou seja, a unidade interior, essa unidade de pensamento, essa unidade de sentimento que eu tenho dentro de mim e que vai se traduzir na minha vida. Então, são esses dois aspectos. E essa tradução da unidade aqui dentro de mim, o modo como ela se traduz na vida é através da comunhão fraterna. Então, como eu dizia, a unidade ela começa dentro de nós. Se aqui dentro, nós, conosco mesmos, nós diante de Deus, nós tivermos firmeza interior, constância, humildade, como diz aqui a palavra, paz, honra, lealdade. Então, essa paz, essa constância, essa firmeza interior, essa honra, essa lealdade que está aqui dentro, ela vai extravasar nos nossos atos e nas nossas palavras. Ninguém constrói unidade olhando para o que os outros precisam fazer. Vocês concordam comigo? Né? Ninguém constrói unidade olhando, dizendo, esse tem que fazer aquilo, aquele tem que fazer aquilo outro para que haja unidade. Ninguém constrói unidade assim. É preciso olhar para dentro de nós mesmos. E a verdade, ela deve ser o nosso norte. Qual que deve ser o nosso norte? A verdade, né? Devemos procurar a verdade dentro de nós e nos fatos, nas coisas que acontecem. Porque muitas vezes nós nos perdemos indo atrás de sonhos e quimeras, indo atrás de imaginações do nosso pensamento e não olhando para a verdade dos fatos, para a verdade que está dentro de nós. Né? A maioria dos santos que se dedicaram a crescer no amor, na sua jornada espiritual, e eu cito agora, esses com certeza
né? São Bernardo, Santa Teresa d'Ávila, Santa Catarina de Siena, São Francisco de Sales, todos esses santos que nós temos como exemplo, como modelos a serem seguidos, né? Nessa sua jornada espiritual, nessa sua jornada rumo à santidade, eles dizem que essa jornada do amor fraterno, ela deve começar aos pés de Cristo. Deve começar com o arrependimento e a conversão. A maior motivação para a nossa conversão deve ser a nossa própria salvação. Quem aqui quer ser salvo? A gente quer, né? Eu quero, né? Então, a nossa salvação deve ser a nossa motivação. Então, toda a nossa caminhada, ela deve começar aos pés de Cristo, no arrependimento e na conversão, né? A nossa motivação, então, deve ser evitar o pecado. Evitar de viver no pecado. E de não querer perder a nossa alma. Santa Catarina de Siena, ela nos ensina que nós devemos investigar sempre o nosso coração para ver se, olhem só, se nós ficamos tristes e incomodados, quando as pessoas que nós amamos, elas parecem não retribuir o nosso amor. Quem já se sentiu assim? Eu já. Que a gente fica triste, incomodado, porque as pessoas não retribuem o amor da maneira como a gente gostaria. Ela diz que a gente deve investigar o nosso coração para ver se nós ficamos chateados por não poder estar com as pessoas que nós amamos todo o tempo que nós queremos. E ela diz ainda que a gente precisa investigar o coração para ver se o fato de alguém que nós amamos, ou alguém que nós temos como amigo que a gente quer muito bem, se parece que aquela pessoa que nós queremos muito bem, gosta mais de outra pessoa do que de nós. Não sei se deu para entender, né? Eu tenho um amigo, uma amiga, eu quero que ele goste de mim acima de todas as outras amizades. Mas eu percebo que não, que ele gosta de outras pessoas, talvez mais do que gosta de mim. E eu fico muito chateado. Eu sofro muito. Santa Catarina de Siena nos diz assim, que este é um jeito de amar doente, que não é gratuito, que não é cristão. Um jeito de amar que precisa ser curado por Jesus. Então a gente precisa analisar, nós precisamos olhar para nós mesmos e pedir, se a gente vê que tem esse tipo de coisa aqui dentro, e eu confesso, eu já me senti assim muitas vezes. Pedir para Jesus fazer cura interior, pedir para Jesus nos dar essa inteireza interior, essa integridade. Integridade não no sentido de fazer coisa certa, mas de ser inteiro, de ser completo, curado. O resultado da unção misericordiosa do Espírito Santo, que nós devemos pedir sempre, quando nós vemos que nós nos sentimos assim, nós devemos pedir que o Espírito Santo se derrame em misericórdia sobre nós, e que Ele nos dê uma unção especial para nós lidarmos com esta área da nossa vida, né? E esse resultado dessa unção misericordiosa do Espírito é a restauração da condição verdadeiramente humana. Aquela condição do filho, da filha de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus, né? E essa condição verdadeiramente humana que nós vamos pedir que o Senhor nos dê, que vamos pedir que Ele
faça acontecer em nós, porque nós vamos em arrependimento, em conversão para Ele, pedindo a sua misericórdia, né? Essa condição verdadeiramente humana, ela é caracterizada, sabem pelo quê? Por gentileza, por compaixão, por amor fraterno. E todos aqueles frutos do Espírito que são elencados em Gálatas 5, né? Paciência, bondade, longanimidade, fidelidade. Tudo isso são características de uma pessoa curada, uma pessoa de coração curado. Nós devemos deixar sempre Deus nos iluminar com a sua graça. Devemos deixar sempre Deus nos tocar. A igreja, no período pós-conciliar, né, depois do segundo Concílio Vaticano, ela produziu muitos documentos muito bonitos que iluminam a nossa caminhada. Um deles, um documento pós-conciliar, é a Gaudium et Spes, e quando vai falar dessa nossa inteireza, enquanto filhos e filhas de Deus, vai nos dizer uma coisa muito bonita que eu queria partilhar com vocês. A Gaudium et Spes, número 16, vai dizer assim: o homem tem no coração uma lei escrita pelo próprio Deus. Eu vou fazer perguntas para vocês lembrarem disso, tá? O que o homem tem no coração? Uma lei escrita por quem? Pelo próprio Deus. Então vamos dizer comigo: o homem tem no coração uma lei escrita pelo próprio Deus. A sua dignidade, a dignidade do homem, né? A sua dignidade está em obedecer-lhe. Obedecer a quem? A essa lei que o próprio Deus escreve no nosso coração. A dignidade do homem está em obedecer a esta lei. É por ele que ele será julgado. Deus escreve essa lei no nosso coração. A nossa dignidade está em obedecer-lhe, e é por ele que nós seremos julgados. E aí diz assim: a consciência é o centro mais secreto, é o santuário do homem, no qual o homem se encontra a sós com Deus, e cuja voz se faz ouvir na intimidade do seu ser. O que a igreja está nos dizendo para nós fazermos, gente? Sempre que existir situação de conflito, ou aqui dentro, ou que extravasou para fora de mim, eu tenho que buscar na minha consciência a lei escrita pelo próprio Deus. Aí que reside a minha dignidade, né? Muitos problemas de falta de unidade, eles aparecem entre nós por causa da dureza e duplicidade do nosso próprio coração. Porque nós não investigamos a nossa consciência para descobrir lá dentro a lei de Deus que nos diz o que é certo e o que é errado, né? Então nós devemos carregar como lema para a nossa vida aquelas palavras que São Paulo disse lá em 2 Coríntios 12, que a vossa caridade não seja fingida. Adiantai-vos em honrar uns aos outros. Vamos dizer comigo de novo? Que a vossa caridade não seja fingida. Adiantai-vos em honrar uns aos outros. É o amor fingido, é o amor hipócrita, que cria obstáculos entre as pessoas e os grupos. O Frei Raniero Cantalamessa
Quem mais aqui gosta de ler o Frei Raniero? Levanta a mão. Eu gosto muito, né? Então, o Frei Raniero Cantalamessa, ele, no livro A Vida em Cristo, ele vai dizer o seguinte para nós: amar sinceramente significa amar neste nível profundo, no qual não podes mais mentir, porque estás diante do espelho sob o olhar de Deus. Amar sinceramente é amar como, gente? Amar nesse nível profundo no qual nós não podemos mais mentir, porque nós estamos diante do próprio Deus. Nós estamos sob o espelho de Deus. É para dentro de nós mesmos que nós temos que olhar. Sob o olhar de Deus, sob a supervisão do Espírito Santo, deixando que Ele sonde e perscrute o nosso coração. Porque a solução para os problemas de unidade está dentro de nós. Então nós temos que olhar para o nosso coração e ver se existe mágoa, ressentimento, sentimento de rejeição, de julgamento. E trabalhar essas dificuldades com a ajuda de Deus. Rezar mesmo, rezar muito, pedindo para o próprio Senhor, para Ele nos dizer o que fazer. Pedindo assim para que a luz dEle venha iluminar o nosso entendimento, que a graça dEle nos toque, para que a gente possa mudar. Vejam bem, se nós fizermos isso, se sempre nós indagarmos as nossas próprias motivações, fazendo um exame de consciência, isso vai se refletir em atitudes externas. E geram a unidade e constroem pontes entre as pessoas. Quem aqui quer ser um construtor de pontes? Eu quero. Eu me esforço muito. Às vezes eu acho que eu até detono algumas pontes atrás de mim, né? Mas, pelo menos a gente precisa tentar ser um construtor de pontes entre as pessoas e dessas com Deus, né? Então, quando nós temos esse gesto de humildade, como nos disse a palavra, né? A humildade é exemplo de Cristo, de a gente olhar para a gente mesmo e ver que às vezes o problema está aqui, que falta unidade interior. Então, isso vai se traduzir em comunhão fraterna. Tem alguns passos concretos que nós podemos dar e que vão gerar essa comunhão fraterna como resultado da nossa unidade interior. Primeiro, então, é buscar sempre um amor que não seja fingido. Buscar um amor sincero, que não instrumentaliza os outros para atingir seus propósitos. A gente não encontra muito amor assim no mundo de hoje? Onde as pessoas se instrumentalizam, usam os outros como instrumento para atingir seus propósitos. Então nós temos que cuidar para que o nosso amor seja sincero, que ele não seja assim, um amor que instrumentaliza, né? Aqui tem uma regra de ouro, gente. Não falar nada de ninguém pelas costas, que a gente não poderia falar olhando nos olhos dessa pessoa. Por quê? Porque dentro de nós existe dignidade, honra, lealdade. Se nós não nos dermos conta que enquanto filhos e filhas de Deus, nós temos que ter dignidade, honra e lealdade, então nós vamos dar
muitos passos para frente, mas muitos mais para trás, nessa nossa jornada rumo à nossa própria salvação, né? Então, não falar nada de ninguém pelas costas que não poderia dizer olhando nos olhos da pessoa, porque nós somos honrados, dignos, leais. Terceiro, nos nossos relacionamentos, nós não agimos com ações planejadas para conseguir alianças, como fazem muitos políticos, não é verdade? Nós não fazemos assim. Nós agimos sempre na verdade, lidando diretamente com as pessoas. Nós paramos de procurar favores e a aprovação dos outros. Nós somos firmes porque nós queremos a aprovação de Deus, obedecendo-lhe e procurando fazer a sua vontade. Nós estamos trabalhando pela nossa salvação, mas pela salvação das outras pessoas também. Porque quem sabe, vendo em nós um comportamento diferente, elas não se sintam motivadas para mudar, né? Outra coisa, nós não temos medo de esclarecer as coisas com as pessoas, porque nós estamos lidando com a verdade. A verdade liberta, diz a palavra de Deus. Não há nada de perigoso na verdade. A verdade, ela não multiplica palavras. Ela não precisa. Ela não interpreta palavras. A verdade é um fato. A verdade é o que é. Por isso a gente não precisa ter medo de lidar com a verdade nos nossos relacionamentos. Você gosta que as pessoas sejam falsas, fingidas com você e que mintam para você? Não, ninguém gosta, né? E se quando alguém tem a coragem de ser verdadeiro com você, quando tem a gente sabe que tem uma ponta de conflito, e essa pessoa tem a coragem de falar a verdade, de conversar com você, você não fica admirando essa pessoa? Fica, né? E não dá vontade de ser tão leal e verdadeiro como ela? Dá. As nossas ações, irmãos e irmãs, elas precisam gerar. Hoje de manhã, o Vinícius falava para nós do círculo vicioso, né? Eu trabalho porque eu preciso comer e eu como porque eu preciso ter força para trabalhar. Isso é um círculo vicioso. Nós que somos cristãos batizados no Espírito Santo, nós precisamos começar a construir círculos virtuosos. Não um círculo vicioso, mas um círculo virtuoso. Que com a nossa atitude virtuosa, aquilo vai tocando nas outras pessoas e aquela vai tocando na outra. Né? Nós precisamos, como cristãos batizados e tendo recebido a efusão do Espírito, fazer isso. Olhem só. Outra coisa. Se nós estivermos ocupados. Esse aqui não dá. Ei. Se nós estivermos ocupados, investigando o nosso próprio coração, vamos ter tempo para ficar julgando as outras pessoas, não é verdade? Eu quero partilhar com vocês, é um testemunho pessoal, algo que eu vivenciei. No início deste ano, eu fiquei muito triste, porque uma amiga que eu amo muito, andou dizendo que eu a havia deixado de lado. Que ela era como uma irmã para mim e que eu não dava mais bola para ela. Muito triste porque conscientemente eu não tinha feito nada disso. Eu continuava e continuo amando essa minha amiga. Bom, enfim. Mas daí
eu fui fazer o que eu estou dizendo que a gente tem que fazer. Eu fui investigar o meu coração. E em oração, sendo bem verdadeira diante de Deus, eu descobri que eu havia realmente negligenciado a nossa amizade. Por ter andado muito ocupada, eu já não ligava mais para ela tantas vezes como eu ligava antes. Eu já não partilhava com ela as coisas como eu partilhava antes. Por causa da correria, né? E aí, rezei e pedi para Deus de conseguir essa reconciliação entre nós, para que não ficasse nenhuma mancha escura na nossa amizade, que sempre tinha sido verdadeira. E uma noite, eu estava rezando, e o Senhor me mostrava que eu atropelava e atropelo muitas coisas por causa da correria. E eu mais uma vez pedi ao Senhor que me ajudasse a reconstruir as pontes que eu havia rompido. Eu fui dormir e eu sonhei que eu andava por uma estrada íngreme, cheia de pedras, por um caminho muito difícil de caminhar. E eu ouvia no meu sonho, eu ouvia Deus que dizia assim para mim: começaste o caminho de volta para reconquistar amizades perdidas ou feridas. E o Senhor me dizia assim: Beatriz, é mais difícil reconquistar do que conquistar. E no meu sonho, em seguida, eu dizia assim: que a salvação de Deus se manifeste nesta situação. Olhem só, Deus estava me dando em sonho o direcionamento. Ele disse: olha, a volta, a viagem de volta para reconquistar é mais difícil que conquistar. E só com a salvação de Deus se manifestando nessa situação vai ser possível o caminho de volta. O teu esforço só não basta. Irmão e irmã, eu sei que muitos de nós aqui podem estar vivendo um conflito como esse que eu vivi recentemente. De ter uma amizade que é muito importante para você, um irmão, uma irmã de caminhada, que já não é mais tão próximo. E você talvez nem saiba por quê. Talvez você esteja vivendo momentos de conflito dentro do seu grupo de oração. Talvez você esteja vivendo momentos de conflito dentro da sua casa, quem sabe? Mas eu queria convidar você agora, num breve momento, num instantinho, fechar os seus olhos, se colocar diante de Deus e investigar o seu coração. Olhe para aquela situação que você gostaria de ver diferente. E nós vamos pedir ao Espírito Santo que Ele venha derramar o seu entendimento sobre essas situações. Nós não queremos ver onde a outra pessoa falhou. Nós queremos que o Espírito Santo nos mostre onde nós falhamos. E você vai deixando que o Espírito fale e vai pedindo perdão para o Senhor. Vai pedindo perdão para Ele. Vai dizendo: perdão, Senhor, por eu ter deixado as coisas chegarem a esse ponto. Mas você sabe que com o seu próprio esforço,
Você não pode chegar dentro do coração daquela pessoa e fazê-la entender que você quer fazer o caminho de volta. Mas Deus pode. Só Deus pode. Só Ele pode entrar no coração do outro e convencer a outra pessoa das nossas intenções. Então nós vamos dizer assim para o Senhor agora: Senhor, que a tua salvação se manifeste nessa situação. Vamos dizer de novo como quem clama: Senhor, que a tua salvação se manifeste nessa situação. Mais uma vez: Senhor, que a tua salvação se manifeste nessa situação. Podemos abrir nossos olhos. Nós podemos voltar a fazer isso em casa. Nós podemos começar hoje uma caminhada de volta. Um caminho íngreme, difícil, cheio de pedra. Mas Deus vai nos ajudar nessa caminhada. Olhem só, encerrando, como um último ponto no caso, eu quero falar sobre a unidade dentro do movimento. A unidade dentro da renovação, nos grupos de oração, entre os serviços, entre as instâncias de coordenação. E esta unidade dentro do nosso movimento, dentro da renovação, esta também depende de uma firmeza interior. E essa firmeza interior é a clareza sobre a nossa identidade. A nossa identidade, ela parte do batismo no Espírito Santo. De vidas que, tendo recebido uma poderosa efusão do Espírito, elas têm o seu encontro pessoal com Jesus e, a partir daí, redirecionam as suas vidas, reposicionam as suas vidas. Essa é a nossa identidade. E essa identidade, ela deve estar bem gravada aqui dentro de nós, se nós queremos viver a unidade dentro do nosso movimento. Para aqueles que geram conflitos, que formam facções ou partidos, que se hostilizam, que não ajudam uns aos outros a carregarem os seus fardos, que fazem com que os seus coordenadores, aquelas pessoas que estão à frente, gemam, sofram, porque em vez de ajudar a pessoa a carregar aquele... Assim, às vezes a coordenação pode ser um fardo, se a gente não tem ajuda dos irmãos. Para essas pessoas que geram conflitos, que geram confusão, que não ajudam as pessoas a carregarem os seus fardos, para aqueles que querem o poder, mas não servem aqueles que têm o poder. A palavra de Deus, ela é bem clara para essas pessoas. E ela nos exorta. Eu vou pedir que vocês peguem comigo Gálatas 5, 26. Gálatas 5, 26. Vamos ler todos juntos. Não sejamos ávidos da vanglória, nada de provocações, nada de inveja entre nós. Vamos ler de novo todos juntos? Acharam? Gálatas 5, 26. Não sejamos ávidos da vanglória, nada de provocações, nada de invejas
entre nós. E nós vamos lá para Gálatas 6:2, na mesma página, lá em cima na página. Ajudai-vos uns aos outros a carregar os vossos fardos, e deste modo cumprireis a lei de Cristo. Vamos até o 9. Quem pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine o seu próprio procedimento. Então, poderá gloriar-se do que lhe pertence, e não do que pertence a outro. Pois cada um deve carregar o seu próprio fardo. Aquele que recebe a catequese da palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Deu para entender esse versículo? Essa é para os formadores e aqueles que recebem a formação. Aqueles que são instruídos pelos formadores, diz ali, que devem repartir os seus bens com aquele que o instrui. Quer dizer, fazer com que a pessoa se sinta bem, dar amor para ela, ajudá-la no seu ministério. E continuando, não vos enganeis, de Deus não se zomba. O que o homem semeia, isso mesmo colherá. Quem semeia na carne, da carne colherá a corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não relaxarmos. Por isso, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos os homens, mas particularmente aos irmãos na fé. Palavra bem esclarecedora para nós, não é verdade? Ela nos coloca bem no nosso lugar, não é verdade? Né? Não vos enganeis, de Deus não se zomba. E dá instruções claras. Peguem o Salmo 11. Salmo 11. Ele vai nos falar do declínio moral, do reinado da duplicidade. Que a gente vê isso muito no mundo de hoje, muito mesmo. Salmo 11 diz assim, o reinado da duplicidade. Salvai-nos, Senhor, pois desaparecem os homens piedosos, e a lealdade se extingue entre os homens. Uns não têm para com os outros senão palavras mentirosas, adulação na boca, duplicidade de coração. Que o Senhor extirpe os lábios hipócritas e a língua insolente. Então aqui, gente, esse salmo que vai nos falar do reinado da duplicidade, e eu tenho uma outra tradução da Bíblia, e ela diz lá, em vez de dizer o reinado da duplicidade, diz assim, declínio moral. Tem para nós tópicos que a gente pode fazer exame de consciência. Ali vai dizer que quando nós deixamos de ser pessoas que seguiam pela moral, pessoas amorais, pessoas dúbias, pessoas falsas, nós fazemos essas coisas. O que diz ali? Palavras mentirosas, adulação na boca, duplicidade de coração, lábios hipócritas, língua insolente. Ou, noutra tradução, eu achei língua que se vangloria.
vangloria-se dos seus feitos. Quando eu olhava essa palavra, eu sentia uma emoção forte. E eu estou fazendo isso, mas uma emoção de partilhar com vocês, para vocês fazerem também, de fazer todas as noites exame de consciência em cima desse salmo. Para ver se a gente não caiu num desses pontos, para poder se arrepender e pedir que o Senhor venha em nosso auxílio, para a gente poder mudar. Palavras mentirosas, adulação na boca. Gente, às vezes, alguém faz alguma coisa e não ficou bom, mas porque essa pessoa é um coordenador, é uma coordenadora, a gente vai lá e diz, mas ficou lindo, irmão, ficou linda, irmã. A gente não precisa destruir os outros, mas pode chamar e dizer, vem cá, sabe, aquele ponto podia estar melhor. A gente vai estar se ajudando a crescer mutuamente. Fazer com os outros aquilo que a gente gostaria que fizessem conosco, né? Como a gente faz com um filho, como a gente faz com uma filha, né? Que a gente quer que eles cresçam, quer que eles prosperem. Assim, o mesmo desejo, a gente deve querer que o nosso irmão cresça, que ele prospere. Se eu ver um coordenador, que faz uma coordenação muito melhor do que a que eu fiz, eu tenho que me alegrar, porque é para o reino de Deus. Se tem um pregador que prega muito melhor do que eu, glória seja a Deus que suscita pregadores e pregadoras assim. Se eu vejo um formador que forma de uma maneira maravilhosa, de uma maneira que eu não sei formar os outros, eu tenho que me alegrar, porque é para o reino de Deus, né? É isso que o Senhor está nos falando. Mas a contrapartida, o oposto do Salmo 11, é o Salmo 14. Porque a palavra de Deus, assim como ela nos exorta, ela também nos dá direcionamento. E o Salmo 14 diz assim, que nós devemos viver na inocência, praticar a justiça, pensar o que é reto no coração, não caluniar, não fazer mal ao próximo, não ultrajar o semelhante, saber honrar os que temem a Deus e não se vender, nem pelo poder, nem por dinheiro, nem por prestígio, por nada. Na biografia de São Francisco de Assis, um dos primeiros frades, ele conta como São Francisco lidava com as tentações. No momento em que São Francisco, ele percebia que se tratava de uma tentação na vida dele, ele imediatamente se voltava para Deus e enchia a sua mente e o seu coração com o amor e com a palavra de Deus. Nós podemos aprender muito com os santos. Quando nós vemos que uma tentação está em nós, nós podemos fazer como São Francisco, imediatamente ir para Deus, encher o nosso coração, encher a nossa mente com amor, encher da palavra de Deus. Olhem só, encerrando já, nós temos que vigiar e orar, para não abrir brechas para o inimigo. O nosso inimigo, ele não é o nosso irmão de caminhada. Ele não é a nossa irmã de caminhada. O nosso inimigo, como diz o livro do Apocalipse, é o grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro, o acusador dos nossos irmãos. Isto está lá em Apocalipse 12, versículo 9. Esse é o nosso inimigo. Mas o livro do Apocalipse também vai nos dizer, no mesmo capítulo 12, agora chegou a salvação, o poder e a realeza do nosso Deus, assim como a autoridade de seu Cristo, porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que os acusava
dia e noite diante de Deus. Mas estes o venceram por causa do sangue do Cordeiro e do seu eloquente testemunho. Como é que a gente vence, gente? Com o sangue do Cordeiro e o seu eloquente testemunho. O sangue do Cordeiro, o sangue que Jesus derramou na cruz por nós, para nós termos os nossos pecados perdoados, para que nós pudéssemos ter vida nova. Lá em 2 Coríntios 5 vai dizer assim: tudo isso vem de Deus, toda salvação vem de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo e nos confiou o ministério dessa reconciliação. Olhem o que diz a palavra. Deus nos reconciliou com Ele em Cristo e confiou a nós o ministério da reconciliação. Reconciliação é ministério, irmão. Reconciliação é ministério, irmã. Você já tinha pensado em reconciliação como ministério? Já? Não, né? Mas é ministério. E diz ainda assim: portanto, e é Deus mesmo que coloca em nossos lábios a mensagem da reconciliação. Portanto, desempenhamos o encargo de embaixadores em nome de Cristo. E é Deus mesmo que exorta por nosso intermédio. Em nome de Cristo, vos rogamos, reconciliai-vos com Deus. Gente, nós vamos encerrando esse momento em que o Senhor nos levou a meditar, a olhar para a nossa vida sob a ótica da unidade e da comunhão fraterna. Eu vou pedindo que vocês se coloquem de pé. E nós vamos, se vocês concordarem, nós vamos rezar, clamando o sangue de Jesus sobre nós e todos os nossos relacionamentos. Vocês querem fazer esse tipo de oração? Clamar o sangue do Cordeiro sobre os nossos relacionamentos. Feche os seus olhos, então. Vai colocando diante de Deus todos os seus relacionamentos, principalmente aqueles que precisam de reconciliação. Seja a nível pessoal, seja lá no seu grupo de oração, seja na sua diocese. A mesma palavra de Deus que nos diz que o Senhor nos confia o ministério da reconciliação. Ele vai nos dizer, ela vai nos dizer que nós temos ampla confiança de poder entrar no santuário eterno, em virtude do sangue de Jesus, pelo caminho novo e vivo que Jesus nos abriu através do véu, isto é, o caminho de seu próprio corpo. A palavra nos diz que nós temos em Jesus um sumo sacerdote estabelecido sobre a casa de Deus. E a palavra nos convida, ela diz assim: acheguemo-nos a Ele com coração sincero, com plena firmeza da fé, o mais íntimo da alma, isento de toda mácula de pecado, e o corpo lavado com a água purificadora do batismo. Irmão, irmã, acheguemo-nos a Jesus, o nosso sumo sacerdote, e clamamos o seu sangue redentor sobre as nossas vidas. Vai
Vai colocando seus relacionamentos diante de Jesus. Vai pedindo a misericórdia do Senhor. Confiantemente alcançará graça e ajuda oportuna. Chega desse tono da graça. Um trono de graça. Há um trono de graça. Sim, Senhor Jesus, nós nos achegamos a Ti confiantemente. E nós queremos clamar nesta tarde a Tua misericórdia. Senhor, o Senhor sabe o quanto nós sofremos quando não existe unidade entre nós. Nós queremos Te entregar todas essas dificuldades de relacionamento, todas essas situações que se criaram, todas essas situações de divisão, todas essas situações de desunião. Senhor, na nossa vida pessoal, na nossa casa, no nosso ministério, no nosso movimento. Senhor, a Tua palavra diz que o Teu sangue, esse sangue que Tu derramaste na cruz por nós, ele nos abre um caminho novo, nos abre o caminho da reconciliação. Por isso nós clamamos nesta tarde, Senhor. Nós clamamos esse Teu sangue redentor sendo derramado sobre nós, sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos relacionamentos. Senhor, nós Te pedimos, vem lavar também aquelas pessoas que nós estamos Te entregando agora, aquelas pessoas cujo relacionamento conosco está estremecido. Senhor, lava-nos no Teu sangue redentor. Se nesta manhã nós Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos selasse com o Seu Espírito. Nesta tarde nós Te pedimos, Senhor, sela-nos no Teu sangue redentor. Lava-nos, Senhor. Lava-nos. Vai arrancando de nós toda a raiz de divisão, de inveja, de mágoa, de ressentimento, de facção, de partido, de vanglória, de orgulho, Senhor. Ó Senhor, nós podemos sentir que nós estamos sendo lavados agora. Nós podemos sentir que nós estamos sendo libertos agora. Senhor, muito obrigada por essa grande libertação que Tu estás realizando em nós. Nós queremos Te louvar e Te bendizer. Senhor, eu Te louvo e Te bendigo por todas essas pessoas que estão sentindo assim como se tivesse sido tirado um grande peso de cima do seu peito. Eu quero Te louvar e Te bendizer, Senhor, por essas pessoas que pareciam que tinham a garganta trancada e que agora se sentem até com vontade de gritar, de cantar, porque Tu estás realizando essa libertação no poder do Teu sangue redentor.
Muito obrigada, Senhor. Nós cremos do fundo do nosso coração. Nós cremos com todo o nosso ser que o teu sangue derramado sobre nós abriu um caminho novo para nós. Senhor, desde agora nós já queremos te louvar e te bendizer por esse caminho novo. Nós sabemos que a tua graça nos precede nesse caminho. Nós sabemos que o teu sangue nos lava. E por isso o nosso coração se alegra e se rejubila. Levanta seus braços, irmão, e vai agradecendo. Levanta seus braços e vai agradecendo ao Senhor. Por esse caminho novo aberto pelo seu sangue. Esse caminho novo que o Senhor abriu para você trilhar. Esse caminho da reconciliação. Vai agradecendo ao Senhor pela obra que Ele fez também no coração das pessoas que você entregou para Ele. Vai agradecendo ao Senhor pelas pontes que Ele está construindo. Senhor, nós te louvamos e nós te bendizemos e nós te agradecemos. Muito obrigada, Senhor. Louvado, louvado e bendito. Cante. Um trono de graça. Cante, solte a sua voz. Um trono de graça. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para Sempre seja louvado. Amado, com o testemunho da minha vida. Amém. Sente só um minutinho para algumas orientações práticas. Meus amados, o nosso momento